Obrigado, obrigado, Você Mariana. é o governador mais jovem da história? Acho que da história não, né? Eu sou o mais jovem eleito neste pleito. Nesse ano aqui. Parece que o Ciro Gomes também tenha sido eleito com 33 anos É verdade. no Ceará. E no Rio Grande do Sul, aí no século XIX, nós tivemos um governador com 31 anos de idade, que foi Júlio de Castilhos, que era um governador importante lá da história, né? E você sempre quis ser político, você foi vereador, depois você foi prefeito de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eu tenho na minha família, né, minha mãe era professora de ciências políticas, ela é aposentada, professora de ciências políticas na universidade. Meu pai foi secretário municipal de educação na década de 80 e chegou a concorrer a prefeito em 88. Mas não é político, nunca mais concorreu a nenhum cargo público. Então esse ambiente em casa certamente me atraiu para a política. E na escola, desde pequeno, era o representante de turma, o presidente do Grêmio Estudantil. Depois, quando fui para a universidade, na Universidade Federal de Pelotas, estudar Direito, me envolvia com atividades de dar aulas na periferia. Sempre gostei de me engajar em projetos sociais. E aí resolvi concorrer a vereador pela primeira vez com 19 anos. Aos 19 anos eu concorri a vereador lá em Pelotas, fui um dos mais votados, mas não me elegi. Aí acabei sendo convidado para trabalhar na prefeitura, virei secretário municipal aos 20 anos de idade, depois vereador aos 23, presidente da Câmara de Vereadores aos 25 e prefeito de Pelotas aos 27. Então as coisas foram acontecendo rapidamente. Tá vendo? Presidente do Brasil em 2030 aí. Não, vamos com calma. Agora, primeiro preciso fazer um bom governo no Rio Grande do Sul. Esse é o foco. Um passo de cada vez. É isso aí. Já dizia nossa avó, né, Estelinha? E justamente por ser jovem, muitos eleitores, eles querem mudança, eles querem modernidade. Eu queria saber se você, justamente por ser jovem, pensa em novas ideias, em responder aos eleitores dessa forma. Você sentiu que houve mais confiança nas suas propostas e na sua figura por você ter essa coisa da juventude? É uma faca de dois gumes, né? Porque se por um lado você é num momento que a política está tão em descrédito, você é uma novidade e as pessoas acabam olhando com mais esperança, expectativa. Por outro lado, há uma parcela da população que entende, não, é jovem demais, é muito novo, e os adversários tentam usar isso como que faltasse experiência por ser novo. Quando eu digo que experiência não é soprar velhinha, não é fazer aniversário que dá experiência, é justamente ter experimentado, ter vivenciado, ter feito coisas, e eu comprovei isso na minha história política. Você chegou a mencionar que foi um dos candidatos mais votados na eleição para vereador e não foi eleito. Isso provavelmente deve ter se dado pelo fato do seu partido. Nós, na verdade, coligamos e a nossa coligação fez 2 cadeiras, eu fiquei em terceiro. Então, eu fui mais votado que muitos que entraram. Mas na coligação não tinha mais vaga. Exatamente. Isso deveria ser revisto por uma reforma política? Você acredita que deve haver mais espaço para os que são mais votados? Você é a favor do voto distrital? Sou, sim. Acho que o Brasil precisa ter uma reforma política bastante profunda que melhore a condição do sentimento de representação por parte da sociedade. A Estela estava perguntando agora justamente sobre como jovens que a gente consegue reconectar a política com a sociedade. Eu acho que em parte passa, Mariana, pela questão da reforma política. Por exemplo, no sistema que a gente tem, o sistema proporcional para a eleição para deputados, as pessoas votam num candidato, o seu voto acaba ajudando a eleger um outro candidato, mas o cidadão eleitor não percebe, não faz essa conexão de que o seu voto ajudou a eleger um outro deputado. Então, ele não sabe claramente quem é que o representa no parlamento. Se você tem um voto distrital, por exemplo, aí você separa em distritos e você votou no candidato A, ele não se elegeu, mas sabe que no seu distrito se elegeu o candidato B. Então, você sabe que aquele candidato que aquele agora deputado é o representante do seu distrito, e aí melhora o que a gente chama do accountability, né? O processo de controle e de relacionamento entre o representante e os representados. Eu acho que é importante o voto distrital, entre outras mudanças, para reduzir o número de partidos e a gente conseguir ter um sistema mais efetivo na política brasileira. São várias as reformas que estão sendo cogitadas já há muitos anos, já há vários pleitos, a gente sempre toca nesses assuntos, mas uma que é as mais urgentes, emergentes, uma das mais necessárias para o ano que vem é a reforma da Previdência. Claro que os estados fazem suas próprias reformas, São Paulo já fez a reforma dele com o governador Geraldo Alckmin mesmo, e o Rio Grande do Sul é um dos estados que está numa situação bem problemática. Sem dúvida. Inclusive com salários atrasados. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas tem alguns Gerais, estados que estão numa situação muito mais difícil.
Como encarar esse desafio e como fazer algo que nem sempre é agradável para todo mundo, né? Olha, Principalmente para o funcionário público. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa assim, recapitular o que levou a essa situação, né? São décadas de gastos a mais do que o que se arrecada no Estado. Em poucos anos se teve o superávit, que é gastar menos do que se arrecada e fechar as contas no azul. Foram os anos, inclusive, que o PSDB governou o Rio Grande do Sul. Com a Ieda Crucis? Com a Ieda Crucis. Então, o que a gente precisa fazer? Controlar nós temos desequilíbrio entre receita e despesa, se gasta mais do que se arrecada, a gente precisa fazer reformas na estrutura da máquina que nos permitam gastar menos, e se nós temos 70% da receita corrente líquida do Estado sendo consumida por folha de pagamento, não adianta a gente dizer que a gente vai resolver cortando apenas em outros gastos. A gente vai ter que discutir, sim, o próprio custo da folha de pagamento, reformando a estrutura das carreiras dos servidores, para que a gente possa ter uma estrutura de carreira que caiba no bolso do Estado e, consequentemente, no bolso do contribuinte. Senão o resultado é mais impostos, mais peso no bolso do cidadão. Tem gente que acha que o Brasil ainda vive com um modelo de funcionalismo público que o concursado não pode ser demitido. Isso ainda é assim? Ou isso deve ser revisto? Olha, qual é a sua opinião? Eu sou de uma família de servidores públicos. Como eu estava falando, meus pais são professores universitários. Minha mãe era professora primária. Então, meus pais professores universitários aposentados, o meu irmão mais velho é delegado da Polícia Federal, meu outro irmão é fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura. Eu sou de uma família de servidores públicos. Nem por isso, né, eu acho que o servidor público possa... Eu acho que o que a gente tem que mudar aí é que ele não pode ter a certeza da absoluta blindagem sobre qualquer ação ou omissão que ele tenha. Ou seja, no final das contas, nem o esforçado é recompensado no sistema que a gente tem e nem o relapso é punido. Esse é o problema do nosso sistema de serviço público. Uma vez que passou no concurso, está todo mundo garantido. Esse é o sentimento. Me parece justo. Não é exatamente isso. Tem na lei alguns dispositivos que pode fazer, claro, processo administrativo, mas é muito difícil de que esses processos revertam efetivamente em punições. Então, há um sentimento de que, uma vez fazendo concurso, está garantido, né? E aí isso gera muitas vezes pouca produtividade. Então a gente não pode ter preconceito em relação aos servidores. É evidente que tem muitos bons servidores que se dedicam, mas o sistema desestimula, porque muitas vezes gente que trabalha muito e se esforça, olha para o colega do lado que não se esforça tanto, que às vezes até ganha mais do que ele, porque conseguiu um padrinho político que o beneficiasse, que o apadrinhasse, para dar uma gratificação, seja o que for. Então a gente precisa certamente alterar esse sistema. Sobre essa maneira de fazer política e de ser recompensado porque tem um padrinho, porque conhece fulano, porque... Isso é que vem cansando muito o brasileiro. A gente teve manifestações nas ruas em 2013 que vieram numa sequência. Muito pouca gente conseguiu compreender o sentimento das ruas. Jair Bolsonaro conseguiu não só compreender, como transformar em voto e transformar para si essa imagem de sou diferente e farei diferente. A população brasileira aguenta esperar por essas mudanças que já está exigindo há tanto tempo? Acho que a eleição, na forma como ela se deu, a eleição do presidente eleito Jair Bolsonaro, com toda a façanha que foi, porque com seus pouco tempo de televisão, pouca estrutura, ter conseguido, né, chegar ao segundo turno, sem dúvida nenhuma, a eleição dele demonstra que o cidadão, não só dele, né, você vê a forte renovação no Congresso Nacional, nas assembleias, os resultados em muitos estados mostram que o cidadão está frustrado, insatisfeito com o modelo político que a gente tem. Não está entregando os resultados. Então a gente precisa transformar esse sistema político. E aí tem uma série de medidas, não tem uma bala de prata que resolva. Você tem que tomar uma série de providências, entre elas do ajuste fiscal, para que o Estado... Quando eu falo Estado, é o governo, seja o federal, o Estado, os estaduais, tenha recursos para investimento e não apenas para consumir esses recursos para o custeio da máquina, pagando salários, muitas vezes privilégios e benefícios indevidos, especialmente moralmente, podem até ser devidos por lei, mas que não condizem com a situação do país. Aqui, a renda média do trabalhador caiu, aumentou o desemprego, né, o cidadão, todo mundo está pagando o preço da crise, mas alguns setores no serviço público continuam tendo reajustes de salários e aumentos salariais sem estar condizente com a situação atual. Vou perguntar então agora a sua opinião a respeito do aumento de 16,30 e poucos % para os
Ministros do STF. É inoportuno, seguramente, né? Mas você acredita que o presidente Temer terá condição de vetar isso? Eu acho que deveria. Eu acho que é legítimo. Eu não estou entrando aqui fazendo um cavalo de batalha para dizer, olha, do desaforo que fosse esse reajuste. Acho que é legítimo. Salário para quem ganha sempre é pouco, para quem paga sempre é muito. Então sempre tem um conflito. E quando a gente tem uma situação em que quem ganha é que, de alguma forma, determina o pagamento do seu salário, bom, aí o conflito não existe, o que tem que haver é o constrangimento. Como eu disse, nós temos salários de servidores congelados. No Rio Grande do Sul, nós temos os servidores do Executivo recebendo parcelados os seus salários há 36 meses. Nós temos, como eu disse, na iniciativa privada, milhões de desempregados e a queda da renda média do trabalhador, porque muita gente foi demitida e voltou para o mercado de trabalho recebendo menos. Todos estão pagando o preço de uma crise no qual o Brasil mergulhou por 2 anos consecutivos de recessão econômica e uma tímida recuperação agora. Então, se todo mundo está pagando esse preço, não podem ter alguns numa ilha, né, recebendo... Não, e é uma ilha com condição de se alastrar para o continente, porque, por mim, os ministros do Supremo, aqueles 11, aquela uma dúzia que tem ali, podiam ganhar 100 mil cada um. Não faria diferença, tanta diferença, mas o salário deles acaba servindo, não de teto, de base, né? Porque para todo o resto do funcionalismo que acompanha esse teto. Então, é um absurdo, e dá uma sensação muito ruim. Como eu gente. disse, eu acho que tem que ter boa remuneração para quem cumpre funções tão importantes. Eu não estou entrando nem no mérito da justiça salarial para quem cumpre uma função importante de alta responsabilidade, mas nada pode estar dissociado no serviço público da realidade que o país vive. A sociedade brasileira está sofrendo ainda os reflexos de anos de recessão econômica. E a realidade no Rio Grande do Sul também é muito complicada. Sem dúvida. E o governo federal pode ajudar. Sem dúvida. E, como contrapartida, deve exigir algum tipo de atitude. Olha, eu te ajudo a pagar a sua dívida se você também fizer um esforço nesse sentido. E corretamente tem que exigir. Banrisul e... É Cosan que se diz? Corsan, nossa companhia de saneamento. Banrisul e Corsan podem vir a ser privatizados nessa exigência do governo federal para... O Banco do Estado e a Corsan, que é a companhia de saneamento, são aquelas que nós dissemos que não vamos privatizar. As que nós nos dispomos, entendemos que devem ser privatizadas, são a Companhia de Energia Elétrica, a Companhia de Mineração, que o Estado tem, uma companhia de distribuição de gás... Rio Grande do Sul tem uma companhia de mineração. Uma companhia de mineração, uma companhia de distribuição de gás e uma empresa gaúcha de rodovias que é concessionária de rodovias, ou seja, ela opera pedágios, faz manutenção de estradas, como as empresas privadas fazem aqui em São Paulo. Lá no Rio Grande do Sul tem uma empresa estatal que faz isso, foi criada no governo anterior e se manteve nesse governo. Então, nós entendemos que não é papel do Estado operar diretamente nesses setores, o papel do Estado é regular, fiscalizar, né, mas não operar diretamente no que ele é totalmente ineficiente. Então, nesses setores, nós vamos conduzir esses processos de privatização, como nós falamos, de forma clara, aberta, transparente na campanha eleitoral. Agora, o Banco do Estado mantém-se público e a Companhia de Saneamento também pública, mas com parcerias com o setor privado. Como é a Sabesp aqui em São Paulo? Exato, é mais ou menos Não, a mesma... mais ou menos, a Sabesp tem um capital... A Sabesp já fez abertura de capital, tem uma outra situação de governança. Nós pretendemos primeiro fazer parcerias público-privadas que viabilizem investimentos importantes no saneamento do Estado. Estela. Hoje fala-se muito em privatizações, né? Até o presidente eleito fala bastante sobre isso, e aí entra aí numa divergência. Você declarou, assim como o governador eleito de São Paulo, João Dória, apoio ao Bolsonaro, porém com algumas ressalvas. Quais são, especificamente, essas ressalvas? Olha, no segundo turno, né, é importante também esclarecer para quem nos acompanha aqui, no segundo turno das eleições, é uma eleição plebiscitária. Você tem 2 caminhos possíveis. No primeiro turno, meu candidato era o Geraldo Alckmin, não apenas por ser do meu partido, mas quem eu acreditava ser aquele que tinha as melhores condições para conduzir o país, pela sua experiência, pelo seu preparo, pelo projeto que tinha para o país. Mas não foi o segundo turno, uma decisão soberana da população. Temos 2 alternativas. A do PT, que foi o responsável por essa crise econômica que nós estávamos falando aqui, um modelo econômico que quebrou o país, gerou um déficit de 150 bilhões de reais, milhões de desempregados e que seria muito ruim para o país que voltasse ao poder este modelo. Ainda mais com um candidato a presidente que, na verdade, nem tinha constituído a sua própria liderança. O candidato do PT, na verdade, foi ungido dentro da cadeia.
Ele não constituiu a liderança, não poderia nem dizer o seguinte, olha, o PT está se reformulando e buscando um novo caminho. Não, ele continua com o mesmo caminho que está preso. E isso é que deveria ser evitado para o país. A própria campanha dizia, Haddad é Lula, Lula é Haddad. Exato. Era para então, colar mesmo. Estava ancorado nisso. E isso seria muito ruim para o país, tanto do ponto de vista do modelo econômico, quanto do ponto de vista pedagógico em relação à prática dos crimes que tinham sido desvendados. Bom, a outra alternativa que nós tínhamos, o presidente Jair Bolsonaro. Alguém com seus méritos, pelo que já conquistou, e que apresentava um programa, do ponto de vista econômico, mais condizente com o que a gente pensa. Você é liberal? Privatizações. Me entendo social-democrata, especificamente, justamente entendendo que o Estado precisa ser mais liberal na economia, dar espaço para quem quer empreender, quem gera riqueza, o setor privado, não é o governo. O governo não tem que operar os tantos setores em que ele opera com empresas estatais, dá espaço, bota a iniciativa privada, regula e fiscaliza. Mas o Estado tem um papel, sim, em proteção social, em promoção social. Não dá para admitir que num país como o nosso, com o abismo social que nós temos, com tanto da população em situação de desigualdade, que já não teve acesso à educação de qualidade, marginalizada, não dá para entender que o mercado vai resolver tudo. Nós precisamos do Estado, sim, sendo o Estado, protegendo quem realmente precisa. Eu diria que a gente tem que reequilibrar, Mariana. A gente tem um Estado presente demais na vida de quem ele não precisaria estar interferindo no setor produtivo e o Estado ausente na vida de quem ele deveria proteger. Eu tenho que botar Estado para proteger quem precisa e tirar o Estado da vida de quem ele está atrapalhando. E aí, então, na questão do presidente Jair Bolsonaro, a quem eu respeito, parece estar demonstrando no processo da transição agora... Parece que tem muita vontade de fazer certo, Eu acredito firmemente nos propósitos dele. Apenas tenho algumas ressalvas, que são importantes, eu acho, em função da falta de uma autocrítica em relação a absurdos que foram falados no passado, especialmente em respeito à diversidade, em respeito a mulheres. Acho que essas questões são muito importantes, né? Ainda hoje eu ouvi uma frase que dizia: as democracias precisam de democratas, né? Se não tiver democratas, a democracia morre. Então a gente precisa ter respeito a quem não pensa como eu. Eu não penso, por exemplo, eu faço debate político forte com quem tem divergência, mas eu não acho que quem diverge de mim é desonesto, canalha, safado, seja o que for. Eu acho que a gente tem que respeitar e convencer na base dos argumentos. Nem sempre um adversário é um inimigo e é muito importante que as pessoas saibam que quando o processo civilizatório já está concluído, todo mundo sabe disso. Pois é, mas eu ressalto mais uma vez aqui. Tenho visto, desde a eleição do presidente, quando ele fala que vai ser escravo da Constituição, ou seja, na Constituição estão os nossos valores, né, da nossa sociedade. Aqui em São Paulo, o João Dória também escolheu um general para fazer parte do seu secretariado, que é para tomar conta da segurança pública, juntando então as polícias militar e civil sob o guarda-chuva do secretário, que é um general. Você vai levar algum general para o seu secretariado também? Olha, eu tenho ao meu lado, como meu vice-governador eleito, um delegado da Polícia Civil, que foi chefe da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, o delegado Ranovo. Alguém que já provou grande valor e tem sido um grande parceiro. Então, ele é o meu principal conselheiro ali sobre segurança pública e a gente está buscando o melhor nome que possa nos ajudar a enfrentar também o tema da criminalidade, que é uma das prioridades para o Rio Grande do Sul. Nós tivemos o aumento do número de homicídios ao longo dos últimos anos no estado, uma leve redução agora nesse último período, mas estamos acima da média dos outros estados, especialmente São Paulo. São Paulo conseguiu a façanha de reduzir a 9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Lá no Rio Grande do Sul nós estamos a 28 para cada 100 mil habitantes. Então é um tema importante que merece atenção, inclusive, Mariana, por isso nós vamos desmembrar a Secretaria da Segurança, que hoje responde também pela administração penitenciária, entre uma Secretaria da Administração Penitenciária e uma Secretaria de Segurança. Uma coisa é cuidar de preso, outra coisa é cuidar... Exato, especialmente porque é o seguinte, é tema fundamental para nós conseguirmos vencer a criminalidade, a construção de novos presídios e a abertura de novas vagas nas unidades prisionais. Por Também quê? em PPP? Também em regime de parceria público-privada. Não apenas em PPP, no modelo mais clássico já, em que você faz um processo de concessão e remunera ao longo dos 25 anos, como também fazendo troca de área construída por patrimônio do Estado. Isso é um modelo que foi constituído lá e que nos parece adequado e nós vamos levar adiante, em que você entrega terrenos e áreas do Estado em troca de área construída em unidades prisionais para agilizar o processo de construção dessas unidades. Porque nós temos um déficit de vagas de mais de 12 mil
vagas no regime fechado no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Vocês têm esse déficit de vagas, tem superlotação no sistema atual. Tendo superlotação, as facções criminosas acabam operando lá dentro com facilidade e aí o Estado deixa de ter o controle dos presídios e quem opera lá dentro são as facções criminosas. Isso acontece em alas inteiras de unidades prisionais do Estado. E aí quem é preso sem pertencer a uma facção entra lá e acaba sendo recrutado pela facção criminosa, porque aquela facção oferece o colchão, a alimentação e até assistência social para a família que O senhor seria a favor, por exemplo, da descriminalização das drogas, mas eu não vou dizer para o traficante, mas para o consumidor que tenha um nível um pouco mais elevado, para que esse usuário não vá para a cadeia e só acabe sofrendo isso mesmo? É um tema mesmo? que precisa ser debatido, né? Especialmente no que diz respeito a não ter preconceitos. Nós temos que olhar cientificamente estados dos Estados Unidos, outros países em que houve descriminalização, onde a criminalização é mais rigorosa, entender esses indicadores para poder adotar soluções inovadoras. A verdade é que o modelo que nós temos no formato atual não está funcionando. A criminalidade avançou, não é verdade que a criminalidade esteja afeta ou relacionada apenas a problemas sociais, na medida em que, quando houve pleno emprego no país, há alguns anos atrás, com a economia crescendo, geração de empregos, inclusão social, a criminalidade não recrudesceu ali naquele período. Ou seja, nós temos um modelo atual que precisa ser revisto e isso enseja profunda discussão, então, você com responsabilidade. Você é filho de uma professora. Sim. Eu também. Você acredita que a educação, o investimento em educação, esteja ligado a essa questão de diminuição da criminalidade? Eu não tenho dúvida. Está me acompanhando aqui no programa, está ali na plateia, a minha prefeita de Pelotas, que foi minha vice-prefeita, a Paula, e que é atualmente a prefeita da cidade. E lá foi lançado o chamado Pacto Pelotas pela Paz. E esse pacto, ele significa olhar para a segurança pública também com a repressão qualificada, né? Também com a punição, parceria com o judiciário para acelerar processos de julgamentos e condenações, encaminhamento ao presídio e tudo mais. Também na questão da restauração, vamos dizer, da reinserção social dos apenados, coisa que nós começamos a trabalhar lá no nosso governo, mas muito na prevenção. Porque, na verdade, é na falta da escola, na falta do professor, nas dificuldades de acesso às vagas na educação, que a gente tem um germe, assim como se diz, né? Uma semente que germina e vira o problema da violência. Então, na escola, você já pode identificar alunos que, por dificuldade de aprendizado, a escola vai começar a deixar de fazer sentido para eles, e deixando de fazer sentido ele vai evadir e vai ser facilmente seduzido por algo que nas ruas está oferecendo para ele ganhos imediatos. Então, a gente tem que detectar isso, ter projetos sociais para inserir essa criança, esse jovem, até parcerias com o setor privado, como lá é constituído em Pelotas, para colocar, se for um jovem com capacidade de entrar no mercado de trabalho, inserir no mercado de trabalho, tudo para afastar da má influência das ruas. Fazendo o serviço de prevenção. Estela? Ainda nesse assunto, na questão da segurança, eu queria saber, na sua opinião, qual efeito teria uma flexibilização de armas, como vem sendo discutido? Olha, eu insisto, né? Eu entendo que a população, parte dela, compreenda que diante da crescente criminalidade, o Estado ausente precisa, então, permitir armar o cidadão. Eu entendo que não é adequado. Eu entendo que na zona rural é possível que a gente fale dar a condição do porte de arma para quem está na zona rural, por ser mais afastado, ter mais dificuldades, enfim, de acesso das forças policiais. Agora, para a zona urbana, para o cidadão, nas cidades, eu não entendo que armá-lo vai resolver o problema da violência e, portanto, sou contra o armamento desse cidadão. Nós estamos conversando com o Eduardo Leite, governador eleito pelo Rio Grande do Sul. A partir de 2019 será o governador do estado do sul do país. A nossa conversa está especial. Eu vou aproveitar agora também esse momento aquíssima para tomar uma água levinha e muito refrescante. Convido aí você em casa para experimentar também aquíssima, que é uma delícia. E assim a gente consegue respirar um pouquinho, Eduardo. Porque eu soube que o estado do Rio Grande do Sul
muito recentemente, agora essa semana, saiu, acho que até hoje, essa notícia, de que é um dos estados mais afetados com a decisão de Cuba de se retirar do programa Mais Médicos, e a cidade que tem mais número de municípios que ficou sem nenhum médico. Mas, inclusive, tem até o prefeito de uma cidade também, eu acho que é do Sul, que acabou convidando o cubano para ficar e ser o secretário dele de saúde, de tanto que gostou do trabalho. Essa questão da mistura do viés ideológico, do regime de um país com a ideologia de um partido, isso tudo, no meio da saúde, acabou gerando transtornos para a população. Como resolver esse problema agora? Olha, de fato, o que a gente tem que observar é que o programa Mais Médicos ajudou a levar para o interior do Brasil, e não apenas o interior mais afastado dos grandes centros, na própria periferia de cidades maiores, em que há dificuldade de atração de médicos, levar esse atendimento, que na unidade básica de saúde é um atendimento de promoção e de prevenção. É como o médico da família mesmo, né? É o médico da família. E, portanto, talvez um dos problemas que talvez nós enfrentemos na saúde pública no Brasil é que este médico que a gente está colocando lá, na nossa formação que nós proporcionamos, ele acaba, depois dos seus 6 anos e buscando se especializar e tudo mais, ele vai ganhando espaço no mercado de trabalho, e o salário que ele vai exigir para poder trabalhar naquela unidade é proibitivo para o governo. A gente não consegue chegar ao salário que ele consegue no mercado. Então, o que foi feito com Cuba é, diante da especialização desses profissionais diretamente conectado ao que se faz na unidade de saúde, se conseguiu prover um número de médicos para as unidades. Até porque lá em Cuba, como falta tudo, pois eles têm que ser bons mesmos nesse trabalho de prevenção. Eles têm muita dedicação, são profissionais muito dedicados. Na questão da prevenção é reconhecido. Sim, são reconhecidos. Então, a nossa dificuldade nós queremos colocar lá na unidade de saúde profissionais com habilitação para situações mais complexas, quando, na verdade, o que nós precisamos lá é um acompanhamento mais de rotina de saúde da família, como foi falado. Então, é esse descompasso que precisa ser resolvido. Bom, agora nós vamos ter que resolver emergencialmente, e aí estamos contando com o apoio do Ministério da Saúde para que se viabilize cadastramento de médicos. Então, inclusive antecipando a formatura de vários médicos, o CRM dos médicos, para que os recém-formados já possam... Agora tem que haver um grande esforço concentrado para poder suprir, especialmente porque está havendo uma ruptura abrupta aí, como ruptura que é. Agora nós vamos precisar emergencialmente e urgentemente achar formas de prover, e por isso tem que ter uma força-tarefa que envolve o Ministério da Saúde, os governos estaduais, prefeituras e também as universidades. O Bolsonaro, ele é muito bem intencionado, dá para perceber isso, mas ele às vezes fala demais, e ele tem esse esquema de comunicação que não é profissional, é espontâneo dele e tem ajuda da família, mas já vem tendo consequências. Ele nem assumiu, já tem consequências. Então, quando ele diz que vai fazer uma embaixada do Brasil, vai transferir de Tel Aviv para Jerusalém, ele irrita os países árabes, que têm comércio, e inclusive comércio com empresas do Sul, de agropecuária. Quando ele diz que a China está comprando tudo, os chineses, o Xi Jinping vai fazer uma visita pela América do Sul, não vai passar pelo Brasil. Se os chineses se retiram do ambiente de comércio, de parcerias, São Paulo vai sofrer. Comentei sobre isso com o governador João Dória. Então, assim, no Rio Grande do Sul, quais são as parcerias mais importantes internacionais? Olha, nós somos um estado agroexportador aí, Então nós temos a preocupação, claro, em alcançar mercados para a nossa carne, por exemplo. Somos um estado exportador de soja. Então nós queremos ter, evidentemente, o apoio para alcançar esses mercados. Temos a nossa própria lição de casa para fazer, como fatores de sanidade animal, que nos ajudem a romper barreiras fitossanitárias para viabilizar, alcançar esses mercados. Mas também precisamos apoio, vamos dizer assim, do próprio governo federal na estruturação da logística, que nos ajude a reduzir custos, na redução da burocracia, que também ajuda a reduzir custos. A nossa grande agenda para o Estado, Mariana, ela é a da competitividade. Tudo que nós produzimos no nosso Estado compete no mercado
internacional e também no mercado doméstico com outros estados e, portanto, nós precisamos viabilizar que se faça essa produção com menor custo. Menor custo logístico exige investimentos em infraestrutura. Se não temos dinheiro, e não temos, para fazer com recursos públicos, vamos fazer um grande programa de concessões e precisamos do apoio do governo federal também para fazer as concessões e investimentos nas rodovias federais do estado do Rio Grande do Sul e também em ferrovias, né, para poder viabilizar a redução desse custo logístico. A redução da burocracia, novas formas de licenciamento que acelerem, deem agilidade para a aprovação de licenças, de alvarás, para produção agrícola, para construção, para instalação de empresas, indústrias. Então, essa redução de burocracia também é fundamental. E dá para fazer tudo isso independentemente de parcerias, por exemplo, dá para abrir mão de parcerias com os chineses? Não, acho que nós vamos ter que construir. A China tem muito recurso e tem muito empresário chinês com vontade de investir no nosso país. Nós temos que aproveitar a capacidade de atração desses investimentos, sem dúvida nenhuma. Bom, aí passa pela política, claro, externa do governo federal. Pela política e pela diplomacia, né? Exato, né? Política externa. Eu fiz direito para ser diplomata, eu queria fazer diplomacia. Instituto do Rio Branco. Instituto do Rio Branco. É evidente que tem um papel importante, né, as relações de comércio exterior. Agora, eu confio que o presidente Jair Bolsonaro tenha atenção para isso, especialmente acho que um ponto positivo que ele já demonstrou não tem receio de voltar atrás, né, se comprovarem que pode ser melhor manter uma estrutura ou outra. Então, algumas declarações, como você falou, às vezes não tem aquele apoio profissional, mas essa espontaneidade é justamente o que o povo brasileiro procurou. Sim, né? Transmite verdade, né? Sem dúvida, o povo brasileiro demonstrou que é o seguinte, está cansado da política feita cheia de aparato e de estrutura em que parece que ali tem um personagem e não efetivamente uma pessoa, né, como ela. Então, a eleição do presidente Bolsonaro demonstrou isso. A população procurou autenticidade e essa espontaneidade. E isso não dá para negar que o presidente tem. E, portanto, também demonstra, quando ele apresenta uma posição e tenha, uma vez criticado, tenha coragem de voltar atrás, isso é um dom, algo a ser exaltado. Porque se tivesse cabeça dura de permanecer num erro, aí sim seria um problema. Mas não, e a gente tem que ressaltar isso e destacar. Eu confio bastante que o país terá, do ponto de vista econômico, injetará confiança no mercado, ganhará em credibilidade, estimulando o investimento privado, que é isso que a gente precisa. O país quebrou nos governos do PT. E quebrou, e aí gera desconfiança, o investidor não quer colocar o recurso onde ele acha que não vai ter retorno, onde está vendo que está indo por um caminho errado. E agora o investidor está, claro, ainda na expectativa de que se confirmem as políticas que foram anunciadas, mas está demonstrando aí vontade de voltar a investir no Brasil. Somos um país de grandes oportunidades. E, portanto, eu acho que o presidente tem essa condição. Acredito que com a eleição do Bolsonaro a gente ganhou um prazo. Sem a gente dúvida. Ganhou pelo menos um aninho ali para fazer o que tem que ser feito. E a gente confia que será feito, né? Opa, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir sua licença um minutinho para dar um recado que é muito importante, porque é hoje, gente, é hoje. Ficamos falando durante tanto tempo, mas hoje é o grande dia, é o dia de você aproveitar os preços inacreditáveis